você está no lugar certo, é muito comum, né, profissionais me procurarem para fazer orientação de carreira, né, porque tem dúvidas, estão insatisfeitos, estão enfrentando algum tipo de dificuldade de crescimento, de mudança, mas a maioria realmente é porque está bastante insatisfeito no trabalho. E aí, um dos pontos, né, que eu encontro com certa frequência quando eu começo a trabalhar com esses profissionais, né, fazendo uma análise da carreira, do perfil e tudo mais, é entender que essas pessoas, elas até gostam, elas se identificam com a atividade que elas fazem ou com aquilo que seria principal da atividade delas, por exemplo, se é na área de humanas ou na área de exatas, porém elas não se identificam com o cargo, né, ou com a, não com a profissão necessariamente, com a forma que elas realizam a profissão. Então, vou esclarecer um pouquinho mais. Então, imagina assim, uma pessoa que fez engenharia, porque ela identificou lá, quando ela foi prestar vestibular, que ela tinha muita afinidade com números, com cálculo. É uma pessoa que tem um perfil mais de exatas, né, digamos assim, aquele perfil mais de pesquisa, mais estudioso, mais racional, mais focado em resultado, enfim, né, tem uma série de características. E aí essa pessoa se identificou com a área de exatas e ela resolveu fazer uma faculdade de engenharia. E aí quando ela está na faculdade, né, é muito difícil, muito raro, os estudantes, né, e os profissionais, eles terem algum tipo de, realmente, de orientação com relação à profissão. Então, a verdade é que os estudantes, eles vão lá aprendendo, né, uma série de assuntos e de temas dentro da faculdade, mas quando ele vai para o mercado de trabalho, ele pouco sabe, né, colocar tudo aquilo que ele aprendeu na prática. Então, quando ele se depara com o mercado, com a atividade profissional, ele vê que é bem diferente daquilo que ele aprendeu na faculdade, que a faculdade deu uma base de conhecimento, mas que a atividade profissional é bem diferente. E isso gera muitas vezes uma frustração muito grande, porque a pessoa se identificava lá com o curso dela da faculdade, às vezes não, né? A pessoa já identifica lá na faculdade que ela não gosta desse tipo de atividade e tal, mas muitas vezes ela se identifica, então ela faz lá a faculdade de engenharia. Poxa, eu gostava muito de cálculo. E aí essa pessoa vai para o mercado, seja no estágio, seja já como profissional depois de formado, e quando ela começa a trabalhar como engenheiro, no início, por ser uma novidade, talvez, um desafio, tá, ela gosta, mas com o passar do tempo ela deixa de se identificar com aquilo que ela faz. E aí ela começa a ficar muito frustrada. E um sentimento muito comum, que é descrito por diversos profissionais que eu já atendi, é a pessoa dizer, Ana, eu até gosto daquilo que eu faço, mas eu não tenho satisfação, eu não tenho motivação, eu não sinto paixão, né? E eu vejo aí as pessoas falando de propósito, que é um assunto que, nossa, as pessoas falam muito hoje, você tem que encontrar seu propósito de vida, para você ser feliz todos os dias, você levantar, né, radiante para ir trabalhar com uma alegria e tal. E aí, né, que aquela romantização toda que existe sobre o trabalho, sobre propósito, sobre tudo isso, mas também as pessoas falando, sei lá, meu irmão, meu pai, minha mãe, meu filho, não sei. As pessoas têm uma identificação muitas vezes com a profissão, que são aquelas pessoas que desde criança, né, já adorava animais e queria, né, era muito curiosa e tal, e aí tem aquelas pessoas que elas nunca questionam a atividade que elas querem exercer. São pessoas que nunca questionam a profissão. É como se ela já nascesse com uma profissão ali muito clara, né? E ninguém questiona que essa pessoa vai ser um cantor, um músico, que vai ser um, sei lá, um executivo, que vai ser um jogador de futebol, um outro atleta, né? Que vai ser um veterinário, porque são pessoas que parece que nascem com realmente com aquela profissão já, né? Instalada de fábrica. E isso gera um conflito, gera uma dúvida em outras pessoas que veem isso e falam, poxa, eu não tenho isso, eu não tenho essa identificação, nem sei o que eu queria da minha vida, eu fiz lá uma faculdade, eu até gostava, mas eu não sinto essa paixão, eu não tenho essa identificação com uma profissão. E eu posso dizer tranquilamente que a maioria das pessoas passam por isso e tem esse sentimento, porque nós temos profissões muito prontas, muito fechadas, né? Como se fossem lugares assim muito marcados. Então, engenheiro de produto, engenheiro de cálculo, engenheiro de produção, engenheiro, né, de tal coisa, de vendas. Né, e vale para, tô falando de engenheiro que eu usei como exemplo, mas em todas as áreas. A gente tem posições muito prontas no mercado e as pessoas meio que se preparam para ocupar essas posições. Então, ignorando muitas vezes outros talentos, outras habilidades, né, que vêm naturalmente com elas, né, que poderiam ser desenvolvidas. Então, ainda existe um engessamento, assim, uma coisa muito fechada sobre trabalho, sobre profissões, né? A gente já fala muito sobre profissionais, seriam profissionais polivalentes ou
pessoas que têm funções diferentes, nem multi, né? Mas funções diferentes, em que a pessoa consegue exercer mais de uma função que antes não acontecia e que hoje essa pessoa consegue. E ela consegue utilizando essa diversidade de talentos, essa diversidade de habilidades que uma pessoa, né, que um ser humano pode ter. E isso é muito interessante, né? Então, não mais ter aquele cargo tão fechado, mas você identificar, que seria o ideal, né? Você identificar ali naquele profissional o que ele tem de habilidades, o que ele poderia fazer dentro dessa empresa, né, usando essa habilidade dele. Então, onde ele poderia se encaixar? Às vezes em mais de uma atividade, mais de uma função, né, em funções diferentes, muitas vezes até de formas muito diferentes. Só que ainda existe essa coisa muito demarcada de carreiras. E aí o que acontece é que as pessoas ficam tentando se encaixar nessas caixinhas, né, nessa cadeira aí, com um conjunto de atividades muito delimitado. Claro que existe uma necessidade de você dividir as atividades e as tarefas dentro do seu time para que você chegue num resultado comum, para que esse resultado, junto com todas as outras áreas da empresa, atinja o objetivo comum da empresa, é claro, né? Mas eu digo assim, o talento realmente ele é muito pouco aproveitado dentro de uma empresa. Muitas vezes os líderes, e isso reflete até uma cultura da empresa, são tão focados em dividir as tarefas como se fosse realmente repartir, né, ali aperta parafuso, um coloca o parafuso, outro aperta o parafuso, o outro, né, encaixota, sei lá. Cada um vai fazendo uma atividade muito marcada, sem olhar para aquilo que a pessoa tem como potencial e que poderia ajudar muito mais na função dela. Então, isso ainda acontece muito, né? As empresas ainda têm muita dificuldade de mapear talentos, apesar de existirem algumas ferramentas, né? Isso ainda não é muito difundido. E pouco aproveitado. Ainda as empresas que fazem isso, muitas empresas acabam fazendo mapeamento de talentos, tem lá o departamento de RH que faz isso, faz aquilo, só que às vezes o programa funciona, né, ele acontece, os talentos são mapeados e não se faz nada com isso depois, né? Gestores inflexíveis que não são treinados para serem líderes, então eles não conseguem fazer nada com essa informação. Ele tem lá um mapeamento de talentos riquíssimo no seu time, ele poderia utilizar isso de muitas formas, mas o gestor não está preparado para saber utilizar isso. Então ele tem lá um material muito rico, ele tem lá recursos, né, incríveis, ele tem lá pessoas incríveis na equipe dele, ele não sabe como utilizar isso da melhor forma, porque ele tem esse pensamento engessado, né? Então isso acontece muito também. E os próprios profissionais, né? Como eu falei, a pessoa que fala, eu não sei o que eu sou bom em fazer, eu sou bom em cálculo. É exatamente isso, você é bom em cálculo. Então não quer dizer que você tenha necessariamente que ser um engenheiro. Não quer dizer necessariamente que você tenha que trabalhar com essa profissão que você escolheu, dentro disso que você escolheu. Você pode utilizar a sua habilidade em cálculos de N outras formas, de diversas outras formas, né? E inclusive em conjunto com outras habilidades que você tenha. E o principal, que é não focar demais nisso, né? Eu concordo que a gente deve explorar ao máximo aquilo que a gente tem de habilidade e terceirizar, né, boa parte daquilo que a gente não tem como habilidade. Mas é muito interessante que a gente desenvolva outros aspectos do nosso perfil, de competências, de comportamentos, né? Isso estimula realmente a nossa inteligência, né? Falando de uma forma muito, muito grosseira, mas isso nos estimula a aprender e a nos desenvolver de uma série de outras formas. Quando eu começo a tentar desenvolver algo que não é tão comum ou tão fácil para mim, né? Tão natural, talvez, como por exemplo no meu caso, que é o oposto do engenheiro, né? Eu sou totalmente de humanas. Quando eu começo a me estimular a área de exatas, a cálculos, a tudo isso, eu estou desenvolvendo um lado meu que vai deixar meu perfil muito mais completo, né? E que vai me dar, sem dúvida, ferramentas, muitas vezes até pouco... ferramentas que para mim antes não faziam nem sentido e que hoje eu consigo utilizar muito bem. Então eu posso ser uma pessoa de humanas que lida lá com desenvolvimento humano, treinamentos, e de repente aprender a fazer gráficos e planilhas e começar a olhar indicadores e fazer isso muito bem, e isso me ajuda absurdamente no meu trabalho. Então isso também deve ser aplicado aí dentro da empresa. Então, com a questão do talento, né, da própria pessoa de falar, poxa, eu não me identifico tanto com a minha carreira, eu não tenho essa paixão na minha carreira, o que pode acontecer muitas vezes é exatamente isso. A pessoa ela não consegue se ver, ela não se identifica 100% com a profissão ou com o cargo que ela exerce, porque ela está olhando muito mais para aquela função. Então, eu sou um engenheiro de produto, eu sou um engenheiro de desenvolvimento de produto. Eu até gosto do que eu faço, mas, poxa, o trabalho é maçante, porque de repente essa pessoa não tem desenvolvido ali a criatividade, de repente, que ela precisa, ou uma visão mais sistêmica, ou alguma outra competência, alguma outra habilidade, de repente,
para aquela função, para que aquela função realmente faça muito mais sentido para ela. E de repente essa pessoa tem outros talentos que se ela utilizasse em outras áreas, de repente nem dentro da engenharia, mas dentro, sei lá, sendo um professor de Excel, desenvolvendo sistemas, né? Então, às vezes a pessoa foi para a engenharia, mas na verdade ele seria um excelente desenvolvedor de sistema, né? Trabalhar dentro da área de tecnologia e talvez o que ele tenha visto sobre esse assunto, ele não se identificou, ele não gostou, mas porque ele nem conhece muito, né? Ele não viu todas as possibilidades aí de aplicação da sua habilidade, dos seus talentos. Então, isso é muito importante, que a gente conhecer muito bem o nosso perfil, saber quais são as minhas habilidades, saber aquilo que eu realmente gosto de fazer e tentar identificar, realmente explorar, pesquisar no mercado onde eu poderia me encaixar. Então, qual que é a minha habilidade principal? Poxa, eu trabalho com marketing, mas eu não me encaixo no marketing. Porque de repente a minha habilidade é relacionamento, de repente a minha habilidade é criatividade, mas não do marketing. É um outro tipo de criatividade. De repente eu tenho que atuar com moda, de repente eu tenho que atuar, sei lá, com algum outro tipo, de repente na área de tecnologia, desenvolvendo novos sistemas, trabalhando com inovação e não focada no marketing em si, né? Marketing pensando na publicidade e propaganda. Então, assim, é identificar aquilo que eu tenho de potencial, aquilo que eu tenho realmente de habilidade e encontrar uma forma de aplicar isso para que eu me sinta mais completo, para que eu me sinta mais satisfeito. Mas tem um ponto muito importante também, que é pensar que nem todo mundo vem 100% identificado com o seu talento, nem todo mundo vem 100% identificado com uma profissão, né, já existente ou que vai passar a existir no futuro, e que tá tudo bem, né? Eu não preciso estar eu não preciso estar 100% ali ou 90% identificado com o meu trabalho. Eu posso olhar para o meu trabalho de uma outra forma, dar uma outra visão, um outro significado para o meu trabalho, fazê-lo muito bem, fazê-lo com eficiência, fazê-lo com amor, né? Com dedicação, com comprometimento e responsabilidade. Eu posso fazer muito bem o meu trabalho, mas identificar que essa é uma forma que eu encontrei de exercer uma parte das minhas habilidades, né? Mas para de repente aí conseguir me sustentar financeiramente, sustentar minha família, enfim, viver, sobreviver, né, ter minhas conquistas materiais e tá tudo bem. De repente eu me realizo lá no meu hobby, que é tocar um violão, que é pintar quadro, enfim. E tem muitas pessoas que têm um talento incrível, né, que utiliza como hobby e a pessoa, por opção, ela não quer transformar esse hobby em trabalho. Muitas vezes por crenças, tem muita gente que tem medo, tem uma frase até que é, se você transformar seu hobby em trabalho, você não vai ter nada com que você relaxar, né, assim, então o seu hobby serve para você desestressar, para não existir nenhum tipo de pressão sobre isso, e se você transformar seu hobby, eu falei a frase, mas eu nem sei qual que é a frase exata, mas é esse conceito, é essa ideia. Então que você tem que ter um hobby, algo que você faça, que você goste muito e não transformar isso em trabalho. Eu concordo em parte, né? Mas eu acho que não tem nada de errado também você transformar uma mega habilidade, um mega talento que você tem que gere, né, um valor. De repente, é justamente esse seu talento que vai conseguir gerar um valor muito grande para a sociedade. E, né, quando a gente gera valor, a gente recebe valor, a gente transforma isso em dinheiro. Então, aquilo que eu faço muito bem e que tem um valor muito grande para as pessoas, pode me gerar um valor muito grande financeiro, né? E aí, às vezes, eu fico lá batendo a cabeça naquele trabalho, naquela profissão que eu não gosto tanto, e estudo, não consigo ir para frente, e porque eu não consigo gerar um valor muito grande para aquilo, que eu não me identifico, enfim. Né? Então, às vezes a solução está exatamente no oposto e às vezes não. Pode ser que você realmente trabalhe lá, goste do seu trabalho, faça isso das 8 às 6, bota cartão e tá tudo bem, não tenha grandes pretensões de crescimento. Pode ser que em algum momento da sua vida você encontre uma oportunidade de fazer um outro tipo de trabalho, de mudar de carreira e se realizar duplamente, né? Tanto na parte financeira, na estabilidade financeira, mas também na questão de realização pessoal, né? Através da profissão. Pode ser que não também, pode ser que você passe a vida fazendo isso, pode ser que você... Então, assim, não existe regra, né? A gente fala de carreira, é importante nunca pensar isso de uma forma muito fechada e muito engessada, né? Falando de seres humanos, é sempre muito subjetivo, é sempre muito pessoal. Então, quanto mais a gente conseguir tirar essas crenças que fazem com que a gente tenha que se encaixar em modelos e em padrões, pode ter certeza que mais feliz você vai ser, né? Porque a vida não é preto e branco, né? E não dá pra gente conseguir
se moldar aquilo que está pré-fabricado 100%. Então, quando a gente tenta fazer isso, a chance de você ser infeliz é muito maior. Então, encontre os seus talentos, né, e use-os a seu favor. Então, não necessariamente numa profissão, mas tente encontrar atividades que te tragam mais satisfação a partir disso. Pode ter certeza que você vai ser muito mais feliz. Eu sou a Ana Guedes, da Directiva de Desenvolvimento, e para ver outros vídeos, se inscreve lá no meu canal do YouTube. Até mais!